Olá pessoal, está começando mais uma edição do Na Ponta do Lápis e hoje agradeço a sua participação e companhia aqui na programação da TV Câmara Campinas. Criar um filho é um custo altíssimo, não é mesmo? Mas quanto antes os pais se anteciparem e fizerem uma poupança, melhor. Mas como que isso funciona, né? Você deve estar se perguntando. É isso que nós vamos saber com o economista Eli Borochovicius, que é o nosso convidado aqui de hoje do quadro. Eli, obrigada pela sua participação e disposição. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, falar um pouquinho sobre o dinheiro para crianças e muitas vezes crianças recém-nascidas, porque o quanto antes começar, um tanto melhor. Fico à disposição. Então, isso é uma novidade, né, Eli? Uma poupança para recém-nascido. Como que isso funciona? No passado, e a gente não precisa ir num passado muito distante, a ideia de família era os pais crescem, os pais envelhecem e os filhos cuidam dos pais. Mas essas coisas estão mudando. Hoje, filho não quer mais saber de cuidar dos pais, porque assim, eles dão conta do seu próprio orçamento quando isso acontece. Essa geração que está vindo agora, muitas vezes precisa de recursos para poder sobreviver e pega o dinheiro que os pais guardaram, né? Às vezes os pais ainda trabalham ou têm a aposentadoria e assim, é mais barato você fazer a captação de recursos, tomar crédito no mercado, no consignado, que são as taxas mais baixas. E aí colocam o CPF do pai, da mãe, os coitados ali, que acabam assumindo essa responsabilidade. Então, se no passado a preocupação dos pais era dos filhos cuidarem da gente, hoje não mais. Então, hoje a gente tem que se preocupar com a nossa aposentadoria e já pensar nas crianças, porque elas vão crescer, vão precisar fazer a escola, vão depois para uma faculdade, vão querer eventualmente fazer um passeio, um intercâmbio e custa caro e a gente precisa se preparar. Então, quando a gente fala em poupança para criança, a poupança não necessariamente como um produto financeiro, porque eu tenho outras opções no mercado, mas hoje sim é possível você abrir uma conta bancária para um menor de idade, no entanto, precisa estar atrelado ao CPF do responsável. Então não existe hoje a possibilidade de você ter um cartão, de você ter uma conta sem que haja um responsável maior de idade, tá? Muita gente me pergunta sobre cartão de crédito, por exemplo, para criança. Não pode, pelo menos quando a gente vai aos bancos questionar, precisa ter pelo menos 18 anos. Quer dar um cartão para o teu filho, não tem problema, mas você assume a responsabilidade, a conta também está no teu nome. E para fazer, né, ter essa conta, é preciso que os pais separem alguns documentos? Quais seriam esses documentos? Hoje, as crianças, quando elas são registradas, normalmente já são registradas com o CPF, diferentemente do que acontecia no passado. Então, no passado, primeiro tinha certidão de nascimento, aí quando a criança crescia fazia o RG, eventualmente passaporte, depois vinha, né, com o CPF. Hoje não, hoje tudo é muito simples e assim, imediatamente registrou, você já tem o CPF. E com o CPF já é possível abrir uma conta bancária. Lembrando que tem que ter o responsável, mas já é possível ter uma conta bancária para essa criança. E aí os pais conseguem fazer um planejamento financeiro para essas crianças, depositando recursos e aí vai, né, mensalmente, bimestralmente, semestralmente, anualmente, como os pais acharem que é mais interessante, mas é possível já ir fazendo a poupancinha da criança para que quando ela cresça, ela já tenha uma reserva financeira para começar a pensar em educação financeira. Eli, essa conta, né, que os pais vão separar, só os pais podem mexer nessa conta ou avós ou tios também podem ter acesso ou só se os pais autorizarem? Como que isso funciona? Se os pais são os responsáveis pela conta, está no CPF dos pais, só eles vão poder movimentar junto com a criança. Então, normalmente vem um cartãozinho, o cartão pode vir no nome da criança
e a criança vai poder utilizar. Lembrando, quando eu estou falando do cartão, não é cartão de crédito. Criança não pode ter cartão de crédito, é cartão de débito. Portanto, o limite que a criança pode gastar é o dinheiro que está guardado ali. Ela não pode fazer crédito, ela não pode tomar crédito no mercado, porque para isso precisaria de documentação, precisaria, enfim, regulamentar, coisa que ainda não tem. Então, mas a criança pode ter o cartão. Agora, se a criança pegar esse cartão e entregar na mão de uma outra pessoa com a senha, qualquer pessoa consegue utilizar. Então, tem que tomar esse cuidado. A gente vive num mundo hoje digital em que as crianças recebem informações por TikTok, por Facebook, por Instagram, por WhatsApp, recebem... É onde eu ia chegar. E aí ela acaba não se atentando, acaba passando informação demais e assim está sujeito a fraude, está sujeito a golpe, está sujeito às coisas ruins, né, que vêm junto com a humanidade. Né? A humanidade faz coisas boas, no entanto, existem pessoas que são ruins e que eventualmente vão se aproveitar dessa criança, né? Então, a partir do momento que a gente entrega para uma criança essa responsabilidade, a responsabilidade é dela, ela tem que entender que ela vai movimentar dinheiro. Então é importante também os pais ficarem atentos com as senhas de acesso, né? Não... os pais têm que estar atentos sempre, né? A criança é heterônoma, né? Ela vai ganhando autonomia com o tempo. A responsabilidade é sempre dos pais. Inclusive, assim, é muito comum hoje os pais entregarem a responsabilidade da educação para a escola. Isso não é responsabilidade da escola. A escola tem um ensino, é matemática, português, inglês, biologia, geografia, história, mais para frente, né, dentro das ciências, vai ter a biologia, a física, a química. Isso é responsabilidade da escola. Agora, a educação, ela vem de casa. Educação financeira vem de casa. É responsabilidade sempre dos pais acompanharem os alunos. Aliás, quando eu falo em escola, uma coisa interessante e que eu acho que serve de alerta aqui para quem está nos vendo. O que tem sido muito comum é os pais não participarem de reuniões pedagógicas nas escolas. E isso é um erro gravíssimo, porque a criança, ela gosta de ver o pai participando da sua vida escolar. Então, assim, hoje eu vejo muito os pais entregando a criança, por exemplo, para o celular, entregando a criança para a escola. Terceirizando, né? Terceiriza tudo. Então, a educação não é mais uma responsabilidade minha. E não é bem assim. Então, para os pais que estão nos vendo agora, é responsabilidade sua, sim. Cuide dos teus filhos. É importante isso. Até o laço familiar, ele se faz presente, né, no momento em que você cuida. Então, não dá simplesmente para você abrir uma conta, entregar o cartão e falar, bom, agora a responsabilidade é sua. Não é bem assim. Você precisa ensinar o teu filho a fazer um orçamento, precisa ensinar qual é o limite do que pode e o que não pode comprar, tem que acompanhar o que está sendo comprado, porque às vezes compra coisa que não deveria. Então, tem que fazer um acompanhamento, não é entregar o cartão e falar, pronto, acabou, agora segue a sua vida. E seria melhor os pais pensarem, então, numa conta conjunta ou... Para a criança, a conta sempre vai ser conjunta, né? Conjunta no sentido de que a criança pode usar ou os pais, né, podem também movimentar. Então, os dois vão acabar podendo movimentar porque é responsabilidade dos pais. No entanto, você não precisa necessariamente das duas assinaturas para movimentação. Por isso, não existe o crédito, é só o débito. E por isso os pais têm que conversar, têm que acompanhar, têm que saber o que os filhos estão fazendo, onde estão gastando, por que estão gastando. Agora, não custa também, no momento em que for gastar, ou combina num café da manhã, quando estão, né, juntos, combinar o que vai ser no dia, o quanto pode gastar, onde pode gastar, como vai fazer, e qualquer coisa que for sair disso, poxa vida, manda uma mensagem para o pai, para a mãe, né, pelo celular, ou se for uma criança muito pequena, possivelmente ela não vai tomar decisões, mas quem estiver com ela, dá uma ligada, entra em contato com os pais e pergunta, posso gastar? Podemos fazer isso? Tem algum problema? Hoje a comunicação está sendo tão simples, tão fácil, né? Então vamos aproveitar isso para o bem. Certo. E Eli, quais são as vantagens, né, para as mamães, os papais que estão vendo o nosso quadro, de abrir uma conta para o recém-nascido ou para a criança?
Bom, existem várias razões para se fazer isso. Muitas vezes a gente pensa em famílias cujos pais estão juntos, mas às vezes isso não acontece. Então, às vezes, o pai está num lugar, a mãe está num outro lugar, a criança transita entre os dois lugares, e aí é mais fácil que a criança tenha acesso ao dinheiro para que ela possa gastar para aquilo que ela realmente precisa. Então, ela não fica dependente. Agora, quando os pais estão juntos, você começa a dar escolhas para essa criança. E essa criança, ela vai começar a ter educação financeira. Ela começa a ter acesso ao dinheiro, o que o dinheiro pode comprar e, mais importante, o que o dinheiro não pode comprar, porque a criança precisa aprender a lidar com a frustração. Então, é um momento ímpar de você começar a inserir a educação financeira para a criança no momento em que você entrega a responsabilidade. E é uma responsabilidade controlada, porque o dinheiro que está lá na conta, quem controla são os pais. Então é uma responsabilidade controlada e isso vai alimentar, inclusive, discussões em casa do tipo: qual é o teu sonho, o que você pretende fazer com o dinheiro, como que você quer, o que você quer fazer com o dinheiro, como que você vai usar isso, o que você deseja comprar, quanto tempo vai levar para você comprar. Então, assim, acaba sendo o dinheiro acaba sendo um motivo para discussão de sonhos dentro de casa, né? Então, nós vamos viajar, você não quer guardar um pouquinho do teu dinheiro para comprar alguma coisinha legal lá na viagem? Então, eu particularmente gosto muito no momento que me perguntam, poxa, né, qual a importância do dinheiro na família? O dinheiro compra coisas e assim, dentro da economia, quer dizer, a base é que os desejos, eles são ilimitados, mas os recursos são limitados. Portanto, a gente precisa dar o destino correto para isso. E se a criança tem essa responsabilidade e desde cedo ela já começa, ela tende a ser um adulto financeiramente responsável. E ajuda também, acho que, na autonomia da criança, né? Ela fica um adulto muito mais independente, que sabe o que quer, não é, Eli? Sem dúvida. Tem autonomia, tem a questão de ser mais responsável, porque ele assume compromissos sabendo os limites, ele tem uma questão do respeito, né? Quer dizer, como eu vou fazer o uso desse recurso, dá, não dá, não dá, e o porquê que não dá, e como é que eu vou fazer para esse negócio funcionar. Tem a questão do foco, então assim, a partir do momento que eu tenho um objetivo, eu estou focado em realizar aquele objetivo. E assim, se por um lado a gente fala da frustração, por outro lado a gente tem que falar também da realização, porque a partir do momento que você guarda durante um período dinheiro para realizar um sonho e esse sonho se concretiza, é uma felicidade muito grande. Então é importante a gente participar desses momentos também felizes de celebração, de conquista, e a criança aprende, né, o valor da conquista. E o valor da conquista tem uma relação com o dinheiro, mas acima de tudo tem uma relação interpessoal. Certo. Eli, a conta poupança para menor, ela é gratuita? É isso? Explicar um pouquinho para o pessoal que está nos acompanhando. A conta corrente normalmente tem uma série de serviços atrelados e aí os bancos acabam cobrando uma tarifa. A conta poupança, não. Você normalmente não tem tarifa porque você está colocando o seu dinheiro ali e o banco vai poder utilizar esse dinheiro, são os depósitos à vista. Hoje, 20% dos depósitos fica no compulsório, então o banco trabalha com 80% desse valor. E aí ele vai emprestar esse teu dinheiro para outras pessoas, para outras empresas, vai receber uma taxa em função disso, uma parte fica para o banco para pagar custos, a outra parte fica para o lucro e o resto ele devolve para você, que é a remuneração. A poupança como produto financeiro, do ponto de vista estritamente financeiro, e aí eu estou falando em taxa, né, de remuneração do dinheiro, é muito baixa. Hoje existem opções muito mais simples, como, por exemplo, investir o dinheiro num CDB com remuneração diária. Ele vai remunerar muito melhor do que a poupança, não tem grandes riscos e é em D mais zero, isso significa que você pode tirar o dinheiro a hora que você quiser, assim como funciona a poupança. Então, a poupança como produto financeiro, no meu entendimento, só perde para título de capitalização, mas é um produto muito ruim. Então, a conta poupança, ela serve para a criança começar a guardar o dinheiro. Seria o mais
é o mais indicado num primeiro momento. A partir do momento que essa criança começa a entender de finanças, começa a ter educação financeira, e ela juntou uma verba mínima para começar a fazer investimentos, a exemplo de Tesouro Direto, a exemplo de CDB, letras de crédito, né? Então ela pode começar a diversificar, mas existe sempre um valor mínimo para isso. Algumas vão querer, eventualmente, pensar em bolsa de valores e muita gente assim é contra. Eu não sou contra. Pelo contrário, eu acho que é importante deixar a criança investir em bolsa de valores. Primeiro, porque bolsa é investimento de muito longo prazo. Segundo, que ela começa a aprender a importância que tem de você colocar dinheiro em empresas que estão trabalhando, estão oferecendo emprego, vão obter lucro no final e distribuir. Então você recebe os dividendos, recebe juros sobre capital próprio, e aí ela começa a movimentar e entender como funciona isso. E assim as pessoas me perguntam, pô, mas e se perder dinheiro? Tá, quanto dinheiro? É pouco. Esse é o momento de aprender, você aprende com pouco. Fazendo pouco primeiro. Com pouco primeiro, você aprende, você entende como funciona todo o processo e quando você tiver mais dinheiro, você já está escolado, você já aprendeu, né, como é que aquilo funciona, por que alguns perdem, por que alguns ganham. E aí é importante dizer, muita gente não entende como funciona, por exemplo, Bolsa de Valores, mas assim, supondo que você tenha comprado ali um papel que custe, eu vou chutar valores aqui, pouco importa, mas você colocou R$50. No dia seguinte, o mercado caiu para 40. A pergunta é quanto que você perdeu? Todo mundo fala, perdeu 10. Não, você não perdeu nada, porque você não executou ordem, você não vendeu. Então assim, você comprou por 50, o mercado caiu para 40. Agora o mercado subiu para 60. Quanto que você ganhou? Eu ganhei 10, porque eu comprei 50 e agora está 60. Não, você não ganhou nada, porque você não vendeu aquilo. Então o que você tem é um ativo. Esse ativo ele valoriza e ele desvaloriza ao longo do tempo. O importante é entender que ao longo do ano a empresa vai distribuir os lucros e eu vou receber uma parte desses lucros. Essa é a remuneração do valor da ação. No longo prazo, quando você não quiser mais fazer parte daquilo, quando você não quiser mais receber os lucros, aí sim você vai executar a ordem de venda daquele ativo. E aí espera-se que você venda num valor maior. Então tem que tomar muito cuidado. Quando a gente começa a pôr dinheiro em bolsa, a gente fica desesperado e começa a olhar diariamente aquilo. Calma, você comprou um ativo, esse ativo anualmente você recebe lucro disso e a partir daí é que você começa a entender como funciona o mercado. E por que eu acho que pode ser legal para a criança? Porque como os lucros eles vêm anualmente, a criança aprende o que é um investimento de longo prazo. Ela aprende a esperar, ela aprende a refletir, ela aprende a entender como funciona isso tudo. E Eli, tem também a chamada Conta Kids. O que é isso? A Conta Kids é como se fosse uma conta corrente com cartão de débito que os bancos hoje, e todos os bancos hoje oferecem isso, inclusive bancos digitais. Coisa mais simples do mundo é abrir uma Conta Kids hoje. Você entra no computador, Conta Kids, procura, vai encontrar, tem vários bancos ali, quero abrir uma conta, pôs o CPF e a conta está aberta, transfere o dinheiro, logo mais você recebe o cartão e hoje nem o cartão você precisa esperar porque os celulares hoje vêm com NFC e você consegue baixar digitalmente o cartão e usar imediatamente. Então não precisa nem ficar esperando. Se a pessoa tiver um celular com NFC, não precisa do cartão físico, dá para usar o cartão imediatamente por meio do celular. Então é super fácil abrir hoje uma conta para criança. Agora, de novo, né? A partir do momento que um pai e uma mãe assume que a criança estará com uma conta corrente no seu nome, tem que dar orientação. A criança precisa dessa orientação, precisa estar de olho, precisa orientar, precisa mostrar para a criança como que administra, como que ela deve se comportar com o uso do dinheiro. Então é uma responsabilidade que os pais vão ter que assumir. Não adianta achar que, olha, tá aqui, dei e pronto, eu não preciso fazer mais nada. Então precisa monitorar. Os pais mesmos já fazem um pouco dessa educação financeira, né? Essa orientação para as crianças não saírem gastando em coisas desnecessárias também, não é isso? É um momento que a família tem para conversar sobre sonhos, sobre realizações, sobre limites do que pode e do que não pode gastar.
E o que é interessante é que a partir do momento que a criança ela tem a conta, ela começa a entender o valor do dinheiro. Porque como é ela que vai pagar, ela fica mais atenta nos preços. E aí o que pode ser interessante é começar a perceber, óbvio que depende muito da cultura de cada família, mas é muito comum a gente começar a perceber que quando dá para a criança um cartão para ela começar a gastar, e ela começa a entender o valor do dinheiro, ela normalmente começa a economizar para dentro de casa. Ela não fica mais pedindo, eu quero chocolate, eu quero salgadinho, eu quero, esse eu quero, ele some. Porque assim, você quer, você tem o teu dinheiro, você usa do teu. Não, do meu eu não quero usar. E aí ela está administrando o próprio dinheiro, ela começa a administrar o seu próprio dinheiro, ela começa a administrar suas vontades, ela começa a fazer planejamento e assim, pode ser muito benéfico. Mas, de novo, precisa de orientação. Não dá para largar. Tá, joia. Eu agradeço novamente a sua disposição, a sua participação aqui no nosso quadro. Eu que agradeço, papai e mamãe que está aí nos vendo. É interessante, é bacana, mas monitorem os seus filhos, é legal. Educação financeira começa em casa. Fica a dica então, hein? Papais e mamães, é preciso orientar os filhos. O Na Ponta do Lápis vai ficando por aqui. Você pode acompanhar esse e também outros quadros da nossa programação no YouTube da TV Câmara Campinas. Até a nossa próxima edição. Tchau, tchau!